Bom dia. Vamos começar mais uma vez, vamos trazer nossa mensagem diária, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Vamos meditar mais uma vez no Evangelho de Jesus Cristo. Hoje a nossa fonte, a nossa meditação se dará a partir do Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos começar ali a partir do versículo 15. Se tivéssemos mais tempo, falaríamos sobre todo o capítulo de uma forma resumida. Mas vamos começar a partir do 15. Versículo 15, João 14, versículo 15, que diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês dentro de pouco tempo, e o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que me ama, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Uma parada aqui. Eu gosto muito do Evangelho de João, especialmente este capítulo. Nesse versículo aqui, no 15, ele começa dizendo assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus começa dizendo: se nós o amamos, nós simplesmente obedecemos o que ele fala. A nossa demonstração de amor para com o Senhor, para com Jesus, não é por muito falar, não é pelo fato de nós estarmos todo dia na igreja, nos nossos tempos, nossas congregações, não é pelo fato de estar ofertando muito, não é pelo fato de estar participando de campanhas, ou de estar cantando, louvando, ou fazendo qualquer outra coisa, mas simplesmente obedecendo o que ele está mandando. Várias pessoas chegam até mim e falam: pastor, o que eu tenho que fazer para chamar a atenção de Deus? Nós não temos que fazer nada para chamar a atenção de Deus, somente obedecer o que ele manda. Ah, será que se eu fazer isso ou fazer aquilo? Isso aí são de outras religiões, outras seitas, que as pessoas têm que fazer sacrifícios. Para Jesus, não. Nós, como seres de Jesus, não temos que fazer nenhum sacrifício, uma vez que o único sacrifício aceito por Deus Pai foi exatamente a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sacrifício da cruz. Então Jesus, o próprio Senhor Jesus está dizendo: se vocês me amam, quer demonstrar que me amam, quer falar que me amam, então guarda os meus mandamentos, viva os meus preceitos, viva as minhas ordenanças. É viver o que está no Evangelho. É isso que é demonstração de amor. Essa conversa, cara, essa é balela: eu amo a Deus, Deus é o meu Pai, Jesus Cristo, eu sou discípulo de Jesus Cristo, enquanto nós estamos falando isso e fazendo o contrário, isso não é amor, não. Ele não reconhece. A maneira de demonstrar amor por Cristo é guardar os seus mandamentos, é viver os seus preceitos, é praticar as suas ordenanças. Ele diz no versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre.
o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não deixarei órfão, voltarei para vocês. Está dizendo, escuta, eu vou para o Pai, como eu disse anteriormente, só que vocês não vão ficar sozinhos, não. Hoje vocês me têm, eu estou com vocês, falando ali com os discípulos, eu estou com vocês, mas eu vou embora. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode ver, o mundo não pode receber. Porque a bem da verdade, hoje o mundo entende como o Espírito Santo como uma coisa abstrata, uma coisa indefinida, uma coisa que ele não conhece. É quase como uma fantasia. Mas nós conhecemos, nós sabemos o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que hoje habita em nós. O Espírito Santo é que nos conduz, nos mostra, nos revela. É o Espírito Santo que nos convence do erro, do pecado, do juízo. É o Espírito Santo de Deus. Tudo nós sabemos e temos consciência através do Espírito Santo. Nós temos que entender que existe uma diferença entre você ter o Espírito Santo e receber o batismo do Espírito Santo. Isso é diferente. Até então, naquela época, o Espírito Santo não tinha vindo. Jesus teve que ir. Ele falou, não, eu vou para o Pai para enviar o Espírito Santo. Porque se eu não for, não enviarei. O Pai não enviará o Espírito. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje todos nós que buscamos o Senhor, todos nós que queremos viver de acordo com a palavra, nós temos o Espírito Santo. Ele nos guia, ele que nos conduz. Quando nós abrimos a Bíblia para ler, é o Espírito Santo que nos mostra, que nos revela, que nos traz um entendimento. É o Espírito Santo que nos mostra que o que nós estamos fazendo é certo ou errado. É o Espírito Santo que nos dá força, nos dá poder. É através do Espírito Santo que faz com que nós agimos com poder em qualquer situação. É Ele. E Jesus falou, escuta, eu não vou deixar você sozinho não. Eu vou enviar o Espírito Santo. Mas quem é que vai receber o Espírito Santo? Aqueles que me amam. Quem é que ama? Aqueles que me obedecem. O mundo não obedece, o mundo não conhece, o mundo não vai receber o Espírito Santo. Não quer dizer que todo mundo tem direito. Se você obedecer, ou seja, se você amar a Jesus, você tem o Espírito Santo. E se não amar, não recebe, não conhece. E não pode conhecer. A palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus está dizendo. Não pode, não conhece. Para conhecer, para receber, tem que amar. E essa forma de amar é demonstrando, essa forma de amar é demonstrar esse amor por Ele, é exatamente praticando os mandamentos dele, praticando as ordenanças dele, vivendo de acordo com os preceitos dele. É a única maneira. E nós vamos ver que ele insiste bem sobre esse tema. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, eu em vocês. Olha, dentro de pouco, vamos ver. Mas eu vou viver em vocês. Nós temos que ter essa consciência. Jesus vive em nós. Nós não vemos. Se alguém disser hoje, olha, eu estou vendo Jesus, Jesus apareceu para mim, é mentira. Jesus apareceu, falou isso ou fez aquilo. São três coisas que podem acontecer. Primeiro, está mentindo. Segundo, está sendo induzido pela própria mente a acreditar. O terceiro, realmente, é o que é mais comum, é uma ação demoníaca. E o diabo se disfarça de anjo de luz. Ah, não estou vendo, não está vendo. O que nós vemos Jesus hoje aqui na palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra. E isso aí nós falamos sobre isso há um tempo atrás, está lá em Hebreus, ele antigamente apareceu, quando a Bíblia mesmo falou de várias maneiras, mas a nós ele só nos fala hoje pelo Evangelho. Ele só nos fala pela palavra. Jesus está aqui, ele vive em mim. Ele vive em todos aqueles que vivem e praticam a palavra de Deus. Ele vive em todos que o amam. O Espírito Santo que o mundo não pode ver, que o mundo não pode receber, vive em nós, se nós somos obedientes ao seu Evangelho. Jesus falou, olha, eu estou indo, daqui a um pouco eu vou embora. Como de fato ele foi. Ele morreu na cruz.
A primeira manifestação do Espírito Santo, nós conhecemos, está lá em Atos, foi no dia de Pentecostes. O mundo não conhece, o mundo não pode ver, mas se nós amamos, se nós demonstramos isto, este amor, obedecendo ao Senhor em tudo, porque nós não podemos escolher o que queremos ou não obedecer, então Jesus vive em nós. O Espírito Santo está em nós. Nós somos guiados pelo Senhor. E ele volta a esse tema aqui. Olha o que ele acabou logo de falar depois disso. Nós vemos que ele começou no versículo 15 falando essa demonstração, e agora no 19 ele fala assim, ó, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo também viverão. Vocês vão ver porque eu vivo em vocês. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e eu me revelarei a ele. Ou seja, ele deu toda a explicação, ele falou, ele mostrou quem é o Espírito Santo, ele mostrou quem é ele mostrou qual que é o nosso papel, como nós temos que viver, e agora nada disso. Quando acontece, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Você vê que ele está falando, bateu na mesma terra, ele falou tudo, falou sobre o Espírito Santo, ele falou quem é ele. E disse, escuta, quem tem o meu, quem me obedece, quem pratica o Evangelho, quem não escolhe te servir, quem não faz do Evangelho um self-service, mas que aceita, quem não procura satisfazer a vontade da carne, mas fazer a vontade do Senhor, quem assume a morte de Cristo, quem procura também mortificar no corpo os desejos, que não aceita mentira, que não aceita o adultério, que não aceita o engano, que não aceita a prostituição, que não aceita a desonestidade, que não aceita a violência, a morte, que não aceita qualquer engano, quem não adultera, não aceita adulteração na palavra. Esse é o que ama. Jesus está falando. E o que acontece com essas pessoas que o amam? Quem tem o meu mandamento e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama, que me obedece, será amado por meu Pai. Veja, Jesus, falando, puta. Quem guarda, quem vive, quem pratica os meus mandamentos, que estou mandando, que estou determinando que vocês façam, será amado por Deus. Será amado por meu Pai. Então nós sabemos aqui que o amor de Deus só se manifesta em nós quando nós obedecemos Jesus, quando nós guardamos, quando nós obedecemos, praticamos o preceito de Jesus. Aí o amor de Deus se manifesta em nós. Caso contrário, não. Está na palavra. Esses serão amados por meu Pai. Esses serão amados por Deus. Senão não são. Você pensou que está no erro, está no pecado, não sou amado por Deus, pensa direitinho na sua vida. E o que acontece? E eu também o amarei e me revelarei a ele. E eu também, Jesus está falando, e esse é amado por meu Pai. E eu também vou amá-lo. E eu vou me revelar a ele. Jesus se revela. Nós conhecemos o poder de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus quando nós realmente vivemos, quando nós praticamos o Evangelho, as ordenanças do Senhor. Quando nós assim procedemos, recebemos o amor de Deus e recebemos o amor de Jesus. Fora isso, não recebemos nada. Como é que você recebe a manifestação do amor de Deus? Do amor de Jesus? Jesus se revela a nós. Como que ele se revela a nós? Quantas vezes nós antes, você pega a Bíblia, você lê ela do início ao fim, não entende nada, você não conhece. Jesus não se revelou a você.
Quando Jesus revela, você entende, você compreende. Quando Jesus se revela a você, você ora, você fala com Deus, você fala com Jesus, você entende, você compreende. Você ora de acordo com a palavra, ao mesmo tempo você obtém respostas. Quem pratica os mandamentos. Deus fala com você, Jesus fala com você, Ele se manifesta a você. Você tem poder, que é a manifestação de Jesus na sua vida. Em todo sentido, em todas as áreas. Jesus se manifesta, mas Ele se manifesta não é quem é religioso, fica horas e horas orando, não é por isso motivo. É o que eu guardei o mandamento. Só quem vive de acordo com o Evangelho, somente isso. Em Jesus nós temos liberdade. Nós temos liberdade em Jesus. A única coisa que nós temos que fazer é viver isso. Está disposto a nós, é obedecer. O Evangelho de Jesus é de obediência. Se praticarmos a obediência nele, nós o veremos. Olha para você ver, olha isso aqui é promessa. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Se nós queremos que ele nos manifeste, ele se revele a nós. Vamos viver o Evangelho, vamos abandonar a hipocrisia, vamos abandonar a mentira, vamos procurar escape, vamos procurar soluções favoráveis para nós. Nós gostamos de apresentar muito desculpa, não, ele sabe que eu sou fraco, ele sabe que eu sou carne, ele sabe a minha vontade, ele sabe os meus desejos, ele sabe que eu preciso, é mentira. Ele quer que nós pratiquemos. Ah, não, a misericórdia dele, ele vai perdoar, vai entender. Não! Pratique a palavra, pratique o Evangelho. Abandone os erros, abandone o pecado, abandone a desobediência. Desobediência é como pecado de feitiçaria. Está na palavra. Ah, pastor, eu tenho anos, eu vou na igreja, eu não vejo o Senhor, as minhas orações não são alcançadas, parece que eu não sinto a presença. Você nem vai sentir, vão examinar a sua vida, vão ver o que você anda fazendo. Pessoas falam que são cristãs, são mentirosas, são fofoqueiras, desonestas, prostitutas. Porque segundo a Bíblia, quem vive fornicação, adultério, que isso inclui relacionamento sexual entre quem não é casado, casado adulterando, em segundo casamento, em terceiro, atos libidinosos, a lascívia, pornografia, prostituição. Pode clamar, pode chorar, pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir. Quer sentir Deus, quer que Jesus se manifeste e receber o amor dele, então pratique a palavra dele, pratique os ensinamentos de Jesus. Repetindo mais uma vez, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, eu revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariote: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Um discípulo dele fez a pergunta. Mas Jesus, como é que vai se manifestar somente a nós, não ao mundo? Por que Jesus fala com nós que praticamos, que buscamos o Evangelho, e não fala com qualquer um? Por que Jesus se mostra a alguns e não a todos? Ou por que é isso que Jesus está perguntando? Por que uns têm poder de Deus, outros não? Por que uns oram, Deus responde, Deus atende, e outros não? Por que uns conhecem mais o poder de Deus, têm entendimento maior, tem uma maneira diferente de agir, outros não? Por que uns têm Espírito Santo e outros não? O mundo não? É amar. O segredo é esse, é só amar, Senhor. É amar Jesus. Ame Jesus.
Não isso aqui se fala que é amor. Não essa bobeira, é bobeira. Ah, eu amo. Aí tem muita gente que eu não digo louvar, não, porque tá difícil achar. Tem um louvor verdadeiro. Tem um monte de música. É música. Pessoas que estão cantando. Não louvar o Senhor. Estão cantando e pedindo. O centro das atenções não é Deus, é Ele. Ah, por que essas pessoas têm tudo, mas não têm Deus? Por que Deus não se manifesta, né? Porque não é uma verdade. Olha bem, Judas perguntou isso. Olha o que Jesus respondeu. Judas perguntou ele aqui no versículo 20, no verso 22. Aí ele perguntou no verso 22, Jesus responde no verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos morada nele. Olha a resposta de Jesus. Jesus falou no tema, falou sobre quem é que ama, explicou quem é que Deus ama, explicou quem é que Ele ama e explicou para quem Ele se manifesta. Judas então pergunta por que Ele só manifesta a alguns e não a todos, não se manifesta a um. A resposta de Jesus é: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Ele se manifesta somente aquele que o ama. Jesus não fez uma delonga, não criou situação, falou não. É se ele me ama, se guarda os meus mandamentos, se guarda os meus preceitos, se vive as minhas ordenanças. É amado por mim, é amado por Deus. E nós faremos dele morada. Uma coisa maravilhosa, para você saber que Deus mora em você, que Jesus mora em você, que Ele vive, que Ele habita em você. Mas para saber isso, você tem que saber que você está vivendo a palavra dele. É viver o Evangelho, não é por muito falar, não. Não é por muito orar, não. Para ter o poder de Deus, você tem que viver como Ele quer que você vive. É por isso que nós estamos vendo pessoas que ficam o tempo todo orando, clamando, pedindo um monte de coisa e não conseguem nada. É por isso que nós vivemos uma geração de uma igreja evangélica morta. Nós vivemos com cristãos que são mortos, todos mortos espiritualmente. Sem poder. Cristãos só sabem lamentar, chorar. Cristãos que vivem pedindo orações para um e para outro. Cristãos que estão com a vida derrotada em todas as áreas. Cheio de dores. Vivendo em lamentações. Que não guardam o mandamento. Porque não praticam o Evangelho. Porque a igreja está virando lugar de encontro social. Porque a igreja está sendo um lugar hoje para você ver eventos, shows, campanhas. Tem mais campanhas. Mas não ensina a prática do Evangelho. Não ensina a santificação. Não ensina o arrependimento. Não tem Jesus. Não tem. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Repetiu novamente. Ele disse no 21, agora no 23 ele está falando a mesma. E o meu Pai o amará. Ah, pastor, Deus me ama. Você vive de acordo com a palavra dele? Não, então Deus não te ama, não. Ah, pastor, Deus ama todo mundo. Conversa, fiado. É verdade. Estou falando por mim, não, da palavra de Deus. É, pastor, Deus ama todo mundo. Mentira. Está aqui, ó. Jesus está falando. Não é um discípulo, nem um apóstolo. Jesus está falando. Ama aquele que guarda a palavra. Aquele que vive o Evangelho, que pratica. Este é amado. Este que é amado. Ele disse isso no 21. Quem tem os meus mandamentos obedece. Esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu amarei e me revelarei a ele. Agora no 23 ele disse: se alguém me ama, obedece a minha palavra, meu Pai o amará. Deus o amará. Se obedecer. E o que acontece? Nós viremos, ele e Deus, viremos a ele e faremos morada nele. Quer dizer, eu sou morada de Deus, do Espírito Santo, que nada. Você está vivendo, está praticando a palavra de Deus. Se você está praticando, você é morada. Se não está, não é. Aqueles fornicadores, adultos,
mentirosos, roubadores, comerciantes, mercadejantes da fé. Não conhece Cristo, não conhece a Deus. Se conhecesse, praticava a palavra, recebia o amor dele, recebia o poder dele, a manifestação do poder dele. Fora isso que tem muito blá 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 e muita palavra. Palavras vazias, palavras tolas, palavras de consolo. Pregadores carismáticos, enganadores, mentirosos, hipócritas. Ensina a verdade ao povo. Ensina o abandono do erro, ensina o abandono do pecado. Ensina o abandono da mentira. Chama o povo à conversão para receber o amor de Deus, para receber o amor de Jesus. Não tem que ele entender a palavra, não estamos tirando do contexto, não. Está no contexto. Ele repete mais uma vez. Viemos para morada dele. O 24. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Todo aquele que não ama. Aquele que sabe que não deve mentir, está mentindo. Não ama o Senhor. Não ama. Não ama. Não ama. Quem ama? Quem ama? Obedece. Quem ama? Guarda os preceitos do Senhor. Quem não ama? Por mais que esteja jurando amor a Deus, por mais que esteja derramando em lágrimas, por mais que esteja cantando louvor, músicas bonitas, emotivas, se não viver de acordo com o Evangelho, se não praticar o Evangelho do Senhor, não ama. Não ama, é Jesus que está falando. Tem muita gente, todo mundo abrindo a boca, eu amo, não ama nada. Jesus está dizendo que não ama. Se você quer mostrar amor, então se converte. Mude, transforme, vem viver o Evangelho verdadeiro. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Eu sei porque eu estou falando de mim só não. Fala de Deus que me enviou. Aquele que me ama guarda o meu mandamento. Se você não ama, você não guarda. Tem muita gente em altares de igreja, em púlpito, de templo, mostrando de forma clara que não amam o Senhor, porque estão falando e praticando coisa contra o próprio Evangelho. Está mentindo. Você quando está criando, pregador quando está criando campanhas, pedindo dinheiro, arrecadando dinheiro que é contra a palavra de Deus, para uso próprio, está negando a Cristo, está mostrando que não ama. Aqueles que estão vendendo qualquer produto, não importa se é um CD, DVD ou livro, dentro do templo, no altar, não está falando que não ama o Senhor. Aquele que está vivendo em adultério, aquele que está no segundo casamento, a igreja está lotada por pessoas que estão vivendo um segundo casamento, em adultério. Vocês estão concordando com isso? Está dizendo exatamente que não ama o Senhor. Amar a Deus não é palavras vazias, é praticar o Evangelho, é viver o Evangelho. Jesus disse, a porta é estreita. A porta é estreita. Queremos que nos conduza à salvação, vamos praticar o Evangelho. Só Ele, fora dele não há. Era isso que eu tinha que falar. Bom dia e que Deus abençoe.